Olá, eu sou o Juan Lima e nesta aula aprenderemos um pouco sobre limites laterais. Bom, o que seria um limite lateral? Para introduzir esse novo conceito de limite, vamos direto a um exemplo. Considere uma função do tipo f de x igual módulo de x sobre x. Observemos aqui o seguinte, temos que dividir o módulo em dois casos, como qualquer exemplo de função modular. Se tomarmos o limite de x tendendo a zero, por exemplo, como eu falei, precisamos dividir em dois casos, quando x é maior do que zero e quando x é menor do que zero. Lembrando que o módulo de um número é apenas positivo. Então temos que o módulo de x é o próprio x se x é maior do que zero, e o módulo de x é igual a menos x se o x é menor do que zero, de modo a transformá-lo em um número positivo. Se você não lembra disso, recorde os conceitos de ensino médio sobre função modular. Bom, então, vamos tomar o limite de x tendendo a zero, porém quando x é maior do que zero. Quando x tende a zero, porém por valores maiores do que zero. Então, o que acontece? O limite de f de x quando x tende a zero, para x maior do que zero, o módulo de x vai ser o próprio x, x tendendo a zero. O que acontece com esse limite aqui? Os valores tendem a zero, porém não consideramos o próprio zero, então x sobre x vai tender ao quê? A 1. Então esse limite é igual a 1. Agora vamos ao segundo caso, quando x é menor do que zero. O segundo caso aqui, limite de x tendendo a zero de f de x vai ser o quê? Como x se aproxima de zero, porém por valores menores do que zero, o módulo de x é menos x, de modo a transformá-lo em um número positivo. Então esse limite aqui vai dar quanto? Menos x sobre x, x tendendo a zero, menos 1. Você pode pensar que está dividindo x, sobra o quê? Menos 1. Então vemos o quê? O limite quando x se aproxima por valores maiores do que zero deu 1. E o limite quando x se aproxima de zero por valores menores do que zero deu menos 1. Uma consequência importante será demonstrada agora. Dizemos que o limite pela direita de f de x, ou seja, de x maior do que zero, porém tendendo a zero, é igual a 1, e pela esquerda, aqui analogamente, tendendo a zero, porém por valores menores, é igual a menos 1. A consequência é o seguinte, olha o gráfico aqui. A função, quando se aproxima de x igual a zero, não tende a um único valor, tende a 2. Observe, essa função parece um degrau, uma escada. Então, o que acontece? O limite pela esquerda significa que estamos tomando valores para x próximo de a, porém menores do que a. Analogamente, pela direita, significa que estamos tomando valores para x próximos de a, porém maiores do que a. Representamos o x tendendo a pela esquerda com menos aqui em cima do a e pela direita com esse sinal de mais aqui. O que acontece na função abordada? Como o limite não tende a um único valor, o que vai acontecer? Esse limite não existe, então a consequência é dizer que o limite de uma função é L significa que seus limites laterais são iguais, de modo que ela tende a um único valor. Como aquela função não tende a um único valor, seu limite não existe. Então, se o limite de x tendendo a pela esquerda é diferente do limite de x tendendo a pela direita, de uma função qualquer f de x, implica que o limite da função f de x, quando x tende a um número a, não existe. Essa é a consequência importante e fundamental do cálculo de limites. Então significa que limite de f de x quando x tende a é igual a L implica que seus limites laterais são iguais ao mesmo número L.